Muito bem, estamos começando mais uma edição do Pod Campo, o podcast para o agro. Essa edição do Pod Campo, essa edição especial do Pod Campo, tem o patrocínio de Estara Pioneira. Deixamos aqui registrado o nosso abraço aí para toda a equipe da Estara Pioneira, que está sempre ao lado do produtor, fornecendo aí maquinário agrícola de ponta e tecnologia de primeira qualidade. E hoje, então, a nossa convidada, doutora Aline Danelon. Doutora Aline Danelon, nós temos um diferencial aqui no Pod Campo, que diferente de outros podcasts, a gente não apresenta o convidado. É ele que se apresenta. Então, doutora Aline, a câmera e as palavras estão com a doutora. Olá, Igor. Então, inicialmente, um prazer poder estar aqui falando no Pod Campo, trazendo aí alguns assuntos, né, bem importante e relevante. Mas para quem não me conhece, então, eu sou a Aline Danelon, eu já sou advogada há 20 anos e trabalho aí com previdência, com direito previdenciário. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, então, sobre um assunto muito importante para os nossos produtores, para o pessoal do campo. Muito bem. Aline, eu sei que a gente já combinou antes que o assunto que nós vamos abordar diz respeito a tanto as gerações mais antigas quanto as gerações mais novas de produtores, que a gente está falando aqui do Fundo Rural. Então, Fundo Rural é uma coisa que alguns produtores já ouviram falar, outros sabem o que é e outros têm uma firme confiança no Fundo Rural. Mas, afinal de contas, explica para nós o que é o Fundo Rural. Perfeito, Igor. Então, assim, o Fundo Rural, ele surgiu lá na década de 70, tendo como objetivo a aposentadoria, tá? Então, esse era o principal objetivo, conceder aposentadoria. Por quê? Porque a gente até tinha um sistema previdenciário diferente. A gente tinha o urbano e o rural. Então, eram órgãos diferentes que concediam esses benefícios, tá? Com o tempo, agora que a gente teve ali a nossa Constituição Federal de 88, foi anexado, né, o urbano com o rural, e com isso, em 91, quando a gente teve a Lei de Benefícios Previdenciários, a gente passou, então, a ter um regime único, que passou, então, a somar o urbano com o rural. E aí a gente tem questões específicas do Fundo Rural, que é essa contribuição, então, que ia para as aposentadorias, e a gente vai ver aí que teve algumas alterações na questão do Fundo Rural, bem importante. Então, os produtores, né, precisam tomar conhecimento e entender dessas alterações para depois, no futuro, não ter um prejuízo, que daqui a pouco pode não obter uma aposentadoria, que é essa a nossa grande preocupação. Imagina, Igor, você chegar lá aos 65 anos de idade, acreditando que aquela contribuição que você faz ali com a sua nota de produtor não vai te conceder uma aposentadoria. Sim. Então, isso que a gente está fazendo hoje, trazendo essa divulgação, falando, é muito importante, né? Fazer com que as pessoas se organizem e tenham o conhecimento necessário para a sua aposentadoria lá no futuro. Doutora Aline, é muito importante essa questão aí, trazer, a gente resgatar, né? Até porque, assim, ó, a gente vê que o produtor, principalmente os mais antigos, né, acreditam que já automaticamente vão ter a sua aposentadoria, vão ter o seu benefício, né, automaticamente, tendo em base aí essa questão do Fundo Rural. Isso é uma realidade ou isso é um mito e que o produtor precisa reajustar o seu pensamento? Então, ela é uma realidade e, ao mesmo tempo, um mito. Olha que complicado essa situação, né? Porque ela tem aí dois viés. O que a gente tem? A gente tem o segurado especial em regime de economia familiar, tá? Ou seja, aquele pequeno produtor que não tem empregado. Esse segurado especial, esse pequeno produtor, ele vai conseguir se aposentar, então, com essas contribuições que são realizadas através do Fundo Rural, tá? Agora, aquele produtor que já tem empregado, que tem uma produção maior ou até mesmo uma propriedade maior, não vai conseguir utilizar para sua aposentadoria essa contribuição. É importante aqui a gente também esclarecer que essa questão do Fundo Rural, tá?
ela não existe mais, mas ainda ficou este termo do fundo rural. Na realidade, inclusive, algumas notas até já vem o termo correto, que é contribuição para o INSS. Tá? Então, a gente ainda utiliza, traz ainda essas raízes, né, essa nomenclatura antiga, mas, na realidade, ela já não existe mais. E aí, alguns devem estar se perguntando, né, tá, mas para onde vai essa minha contribuição? Porque eu sou aí um produtor maior. Para que ela serve? Bom, ela serve, então, para a sua folha de pagamento dos seus empregados. Inclusive, você pode escolher. Você pode escolher se você vai fazer a contribuição, então, pelo suposto fundo rural, né, que é o INSS, ou pela sua folha de funcionários. E aí é que está a questão. Você vai poder procurar, então, aí e fazer um planejamento para verificar o que é melhor. Se é você contribuir pela sua produção ou pela folha dos seus funcionários. Entendi. Porque aí vai ter diferença de valores. Sim, sim, sim. Olha só, agora, para quem se enquadra, doutora Aline, no regime de economia familiar, quais são os requisitos assim de idade, de tempo de contribuição, valor do benefício, para a pessoa efetivamente se aposentar pelo fundo rural? Perfeito. Então, quais são os requisitos, tá? É necessário, então, ter 15 anos de contribuição e aí 60 anos de idade. Tem uma redução da idade e precisa desses 15 anos de contribuição, tá? Como se prova esses 15 anos de contribuição? São 15 anos de atividade rural. Você pode comprovar, então, com o seu bloco, através da nota e da contranota. Você pode comprovar também através do registro da propriedade. Então, todas essas informações, porque você precisa comprovar o exercício da atividade rural e a comercialização da produção, você consegue, então, aí obter a sua aposentadoria. E um dos principais documentos aqui que a gente tem é a nota e a contranota. Tá? Por exemplo, mas é um período mais antigo, como que eu faço para comprovar? É possível? É possível, né? Somar um período aí de atividade que teve em regime de economia familiar com os pais, mas a gente sabe que esses períodos mais antigos o pessoal também não tinha nota, né? Até porque hoje o sistema é mais informatizado, é mais fácil. Sim. Então, para esses períodos mais antigos, a gente pode comprovar aqui através, por exemplo, da certidão de nascimento dos irmãos, né? Que aí vai estar lá escrito a profissão do pai ou a profissão da mãe. Também a gente consegue através do histórico escolar, que vai comprovar que aquela pessoa estava lá no meio rural, né? Então, são todos esses documentos que eles vão te ajudar a confirmar o desempenho da tua atividade laboral como segurado especial, que é aquele que vive em regime de economia familiar, ou seja, a única renda é da atividade rural. Sim. Agora, doutora Aline, além dessas notas do produtor que a doutora falou, além desses certidões não é casamento, é de nascimento, né? Isso. Além dessas certidões, que outros documentos o INSS, então, ele vai exigir desse produtor para efetivamente conseguir fornecer essa aposentadoria pelo fundo rural? Então, como que funciona, tá? O segurado ele pode fazer o requerimento na própria agência do INSS, ou hoje já está tudo muito virtual, então aí através do Gov, né, que é o que dá acesso, e ele vai precisar preencher uma autodeclaração rural. O que é esse documento, tá? Esse documento ele vai trazer as informações do tamanho da propriedade, né? Quem estava lá junto trabalhando. Então, esse aqui é um documento bem importante. Por quê? Porque às vezes o pessoal acaba preenchendo errado, tá? Essa autodeclaração, e isso acaba trazendo um prejuízo futuro referente à sua aposentadoria. Então, aqui tem que ter muito cuidado. Às vezes é bem importante aí fazer um planejamento, verificar com um advogado de sua confiança, tá? Para poder trazer essas informações de forma correta. E aí ele vai anexar. Ele está falando do tempo de X a Y, e ele vai anexar, então, além de nota, alguma situação do INCRA, também aí a declaração do sindicato, a ficha do sindicato, todos esses comprovantes referentes à sua atividade de produção.
Agora, se o produtor eventualmente não se enquadrar para receber a sua aposentadoria pelo Fundo Rural, o que acontece com os valores que ele já investiu? Fica um fundo perdido? Que fim tem esses valores aí? Excelente, isso é uma dúvida, né, que acontece bastante. Existem casos até, por exemplo, que o pessoal tem as notas, tem a produção, mas na sua propriedade ali tem uma borracharia, tem uma mecânica, o pessoal do interior, até mesmo aqueles mercadinhos, né? Então, assim, se não conseguir provar que a sua renda principal é da agricultura, essas outras atividades, então, vão desconfigurar, né, o direito à aposentadoria como segurado especial. Sim. E aí, então, a gente tem um grande problema. Por isso que é importante a gente trazer esse debate aqui. Qual é o problema que a gente tem? A pessoa não vai conseguir, né, a sua aposentadoria, já vai estar aí com 60 anos de idade, e ela precisa, então, fazer as contribuições. Então, isso é um problema enorme que a gente tem enfrentado quando não é reconhecido o direito à sua aposentadoria como segurado especial e a pessoa não tem outra contribuição. Então, ela vai ter que contribuir 15 anos para frente, então vai estar lá com 75 anos. Então, por isso que às vezes é bem importante, assim, realize uma consulta, um planejamento, para verificar se realmente você está enquadrado como segurado especial e não estando, comece a fazer as suas contribuições. Mas aqui, retornando à tua pergunta, Sim. que é referente às contribuições. Bom, essas contribuições, elas são obrigatórias, tá? Porque ela vai para o fundo previdenciário. Então, não tenho como solicitar a devolução desses valores. Ele vai para a participação de todos, né? Olha aí, hein, gente. Muito bem. Olha só, doutora Aline, para o produtor, então, que ele não está no regime de economia familiar, qual é que é a forma mais vantajosa de contribuição para esse produtor, para que ele tenha condições de garantir a sua aposentadoria? Então, aqui é bem interessante ele fazer um planejamento previdenciário, tá? Ele vai verificar qual vai ser a forma, porque daqui a pouco ele pode ter até uma empresa jurídica, então vai ser ali em cima do prolabore dele, ou a contribuição como contribuinte individual, né? Então, assim, ele vai ter que organizar isso, né, para verificar o que é melhor. Aí alguns até me questionam às vezes assim, mas vale a pena contribuir? Eu sempre digo que sim, né? Porque hoje a gente sabe que a gente tem altos e baixos na produção, né? A gente tem períodos, né, que os produtores rurais estão muito bem e outros períodos não. Então, a gente sempre tem uma outra fonte de renda na velhice, sempre traz uma vantagem. Então, eu sempre aconselho a contribuir para a Previdência Social. Na verdade, para muitos brasileiros, se não para todos, né? Ter uma segunda fonte de renda, porque a gente tem visto aí que os valores que o INSS vai repassar nos próximos anos, para as próximas gerações, são menores do que o salário mínimo, né? Pois é, isso aí existe toda uma discussão muito grande, né? Hoje em dia, a nossa Constituição Federal não permite que o benefício previdenciário seja inferior a um salário mínimo, mas pode sim haver aí algumas alterações para o futuro, né? Inclusive, já se tem comentado e já se tem uma pesquisa muito grande que com a questão dos MEIs, né, que são, a gente tem empresas que contribuem aí, os microempreendedores, né, 11% de contribuição. Então, é uma alíquota menor e que talvez lá no futuro isso aí vai trazer algum, digamos, um prejuízo, né? A gente não vai estar com uma entrada muito grande das contribuições previdenciárias e vai sim, exatamente isso que tu falou, trazer um prejuízo em questão dos valores para as aposentadorias. Então, essa aí também tem sido uma preocupação. Outra preocupação também frente à Previdência é que hoje o pessoal que está entrando no mercado de trabalho está optando mais por trabalhos, digamos, em termos de parceria, algumas coisas temporárias, do que com o vínculo. Com negociação individual, né? Exatamente, do que com o vínculo. E o vínculo, né, de trabalho, com carteira, ele gera uma contribuição maior para o nosso sistema previdenciário, porque tem a parte do empregador
e a parte da empresa, né, da parte patronal. Uhum. Então, não havendo essa situação, a gente tem uma redução do que se arrecada para as futuras aposentadorias. E a gente está vendo também uma mudança praticamente de cultura, né? Eu vejo assim, parece que a nova geração tem uma certa aversão à CLT, né? Eu não quero tudo, menos ser CLT, como se CLT assim fosse um negócio escravizante, assim, um sistema escravagista, né? Tu também consegue ter essa visão, essa mesma? Eu acho que se tem, sim, atualmente uma cultura, né, nesse sentido, de que não há muitas vantagens com o trabalho seletista. Né? Então, se a gente parar para pensar, até a gente verificando essa questão de influenciadores, né? Uhum. Então a gente está indo para um outro caminho, que talvez lá adiante, né, para quem não tiver essa organização, vai sim ter um prejuízo. Porque imagina, hoje você está bem trabalhando aí com trabalhos esporádicos, mas você não paga a sua previdência. Talvez você esteja até ganhando mais. Mas e se acontece alguma situação? É como eu sempre digo, saiu daqui, pode acontecer qualquer coisa. Ninguém está livre nunca, né? Sim. A gente teve aí o período de pandemia em que várias pessoas não tinham contribuição, né? E vieram, inclusive, a óbito e não deixaram pensão e não deixaram nada. Então, assim, às vezes a gente vai levando essa questão previdenciária e não vai se preocupando. Não, a gente fala no todo, né? Não só do produtor, mas como todas as pessoas, às vezes, acabam deixando de lado, né? Entende? Não precisa me pagar, depois eu vejo, quando eu chegar mais próximo da minha idade, mas algumas eventualidades acontecem e a gente precisa, sim, ter esta cultura. Doutora Aline, vamos voltar um pouco ali para as questões do Fundo Rural. O que são esses módulos fiscais e por que eles são tão importantes para definir se o produtor pode se aposentar como um segurado especial? A doutora pode dar um exemplo prático para nós aqui da nossa região? Claro. Então, o que são os módulos fiscais, tá? Os módulos fiscais, eles vieram para trazer, assim, qual é o tamanho da propriedade. Então, ficou estabelecido aí 4 módulos fiscais. E a gente tem uma variação, né? Cada região, conforme a sua produção, digamos, conforme a qualidade da sua propriedade, tem um tamanho diferente para esses módulos. E eles são como parâmetros, tá? Digamos, para o INSS, isso é bem importante. Você passou desses 4 módulos fiscais, já vem a negativa da sua aposentadoria, tá? Mas daqui a pouco, num processo judicial, de alguma outra forma, a gente consegue trazer esse debate. Por quê? Porque nem toda propriedade você utiliza toda ela. Daqui a pouco você tem o açude, você tem uma área de preservação que hoje em dia é necessária. E obrigatório, né? Exatamente. Então, isso faz com que a gente consiga trazer esse debate de forma judicial, tá? Trazendo outros elementos. Mas para a Previdência Social, você excedendo esses 4 módulos, você vai ter aí um deferimento do seu pedido de aposentadoria. Né? Por isso que eu retorno aqui a explicar o quanto é importante a gente planejar e se organizar. Porque daqui a pouco você, produtor, não tem empregados, mas tem uma grande propriedade, né? E isso pode ser depois uma forma de te negar uma aposentadoria. E aí você chegou lá sem nada de contribuição, acreditando que era, assim, possível a sua aposentadoria. E a gente vê muitas questões nesse sentido, de que as pessoas, os produtores rurais, acreditam que basta essa contribuição da nota que vai conseguir a sua aposentadoria. E não é bem assim, tem requisitos específicos para serem observados. Sim, sim. Doutora Aline, esse podcast, a gente gosta sempre de lembrar que tem o apoio e o patrocínio, né, da Estara Pioneira. Estara Pioneira, então, apoiando o Podcampo, o podcast para o agro, né? Fica aí mais uma vez o nosso abraço aí para toda a equipe da Estara, que está sempre ligada aí ouvindo o nosso podcast e também contribuindo aí com a continuidade desse projeto. Doutora Aline, agora voltando ali também naquela questão que a doutora falou ali sobre a ausência de contribuição por parte do produtor, ou seja, o produtor não contribui a vida toda, e aí depois na sua velhice acha que pode pagar um valor, talvez retroativo, e aquilo ali vai salvar a lavoura. Isso acontece ou isso não acontece? Ótimo. A questão de contribuições retroativas, tá?
Quando a gente fala em aposentadoria por idade, essas contribuições elas têm que ser pagas em dia, por uma questão que a gente chama de carência. É como se fosse um seguro do carro, né? A gente tem que estar com as contribuições em dia, porque depois veio o acidente, não tem muito o que fazer. Né? Então, elas precisam estar em dia. Então, não há vantagem em pagar essas contribuições retroativas. Agora, se é para algum outro caso, que a pessoa saiu do meio rural, tá? Mas ela precisa fechar tempo de contribuição, aí passa, sim, a ser interessante realizar, dependendo da situação, dependendo do planejamento, né? Essas contribuições, fazer essa indenização para poder contar este período. Lembrando que as contribuições como segurado especial para aposentadoria por tempo de contribuição até 91, não há necessidade de fazer esses pagamentos. Depois já há necessidade. Então, são vários requisitos, né? Várias situações que a gente precisa visualizar quando chega no escritório para a gente ver o que vai trazer de mais vantagens ou não para esse segurado. Sim, cada caso é um caso. Exatamente. Agora com relação e ainda nessa questão das contribuições, né, das contribuições que o produtor precisa fazer. Tem alguma diferença na contribuição e talvez até nos direitos, né, entre o fundo rural que é recolhido pelo produtor pessoa física em comparação com o produtor pessoa jurídica? Tem diferença nas contribuições e nos direitos do fundo rural? Então, tem sim, né? Eu dividiria assim, contribuição do pequeno produtor, né, que se enquadra como segurado especial, e do que não é o pequeno produtor, né? Porque aí ele sendo jurídico dentro ali, a gente não vai ter muita diferenciação. O que acontece? Quando eu vou fazer uma aposentadoria, então, pelo fundo rural, né, eu vou conseguir no máximo um salário mínimo, né? Eu não vou conseguir um benefício superior a isso. Quando eu estou aí fazendo uma contribuição de forma diferente, saindo deste pequeno produtor, eu posso ter aí variação de valores conforme as contribuições que eu vou realizar, né, e conforme a minha média final. Então, daqui a pouco eu posso ter um benefício superior ao salário mínimo, diferente do segurado especial em regime de economia familiar. A gente percebe que quando se trata ou de INSS, ou de aposentadoria, ou do próprio fundo rural, o produtor, às vezes, ele não sabe muito, né, como é que ele vai atuar. Né? A gente vê aí muitas vezes a peregrinação com a pastinha de plástico, né? O pessoal bota a pastinha de plástico com os documentos e sai da porta de casa e muitas vezes nem sabe aonde ir, né? O que fazer. E isso já se reflete antes, né? Que ele nem sabe o que fazer e acaba cometendo muitos erros, né? Quais são os erros mais comuns que lá na ponta pode levar o INSS a negar o benefício para o produtor, negar a aposentadoria pelo fundo rural? Então, o que eu diria? Não ter, por exemplo, a comprovação do exercício da atividade rural, né? Não ter as notas e até mesmo ter outras atividades profissionais de forma paralela. Como eu dei ali o exemplo anterior, né? Mora para fora e tem aí, por exemplo, um mercado, né? Um mercadinho, uma mecânica. Isso aí são informações que acabam atrapalhando na concessão dos benefícios. Né? Então, assim, é bem importante o segurado aqui organizar toda essa sua documentação para que depois não tenha um prejuízo aí no futuro. Entendi. Agora, para o produtor que fez aí já toda essa peregrinação, já foi no INSS, já juntou documento, já fez tudo, mas ele ainda não completou os requisitos, né? Vale a pena ele fazer um planejamento previdenciário? A gente ouve tanto falar no tal do planejamento previdenciário, mas como é que funciona? Como é que é feito esse planejamento previdenciário? O produtor que está vendo a gente agora aqui e se enquadrou em alguma das situações que a gente descreveu aqui, como é que ele pode fazer esse planejamento previdenciário? É pegar o telefone, ir lá no aplicativo do Gov, apertar os botões lá e deu, vida está resolvida? Como é que o produtor pode fazer esse planejamento? Bom, então assim, o que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, ele vai estudar toda a tua vida contributiva e aí ele vai verificar, olha, esse período aqui que eu trabalhei com nota
ou que eu trabalhei na empresa X, Y, vale a pena eu somar? Ou, por exemplo, eu tive um período que eu trabalhei aí num cargo junto à prefeitura, alguma outra situação. Isso é o planejamento. A gente vai verificar o que é interessante você somar ou você excluir. Alguns períodos a gente pode excluir, outros ou não. E, além disso, ele vai analisar também tudo que tu tem até aqui e para o teu futuro, né? Bom, eu já completei meus requisitos, vale a pena eu continuar contribuindo porque só falta a idade? Bom, depende, você vai permanecer no teu período de qualidade segurado, caso aconteça alguma coisa. Então, o planejamento é isso, é você verificar tudo o que aconteceu e o que a gente pode organizar dentro do que está previsto na legislação previdenciária, né? Porque, assim, todo trabalho desenvolvido requer uma contribuição previdenciária, né? Não é uma opção, é um tributo obrigatório, né? Eu acho que também isso é bem importante a gente falar um pouquinho, porque não é uma opção, né? O trabalho prestado tem incidência de contribuição previdenciária. Sim. Inclusive, existe já aí projetos, né, da Receita interligar com essas informações. Então, eu, Aline, estou declarando que eu ganho X por mês, né? E não estou fazendo a minha contribuição previdenciária. Então, isso, com certeza, daqui para frente, vai estar cada vez mais interligado a essas informações. Doutora Aline, todo esse trâmite aí, todas essas coisas que a doutora acabou de descrever para nós, o produtor, ele consegue fazer sozinho? É aconselhável que ele faça sozinho? Ou, enfim, a gente vê muitos profissionais, despachantes previdenciários, a gente vê, tem tanto... Como é que o produtor pode viabilizar isso aí? Ele consegue fazer sozinho? Precisa de ajuda? Como é que ele busca a efetivação desse processo, a efetivação dessas coisas aí para que ele consiga a sua aposentadoria? Eu aconselho, né, a procurar um advogado de sua confiança, tá? Porque a nossa legislação previdenciária ela tem muita alteração. Então, tem que ser uma pessoa que tenha o devido conhecimento para saber o que aplicar e como desenvolver todo este planejamento, né? Para saber bem direitinho o que é obrigatório, o que pode ser daqui a pouco excluído, como eu havia relatado ali antes, em termos de contribuição, né? Então, há necessidade, sim, de procurar um profissional, um advogado qualificado para poder fazer toda essa organização e não ter um prejuízo maior. Agora, se o produtor ele exerce ali a sua atividade rural, ele tem a sua atividade no campo, mas, junto com isso, ele também exerce outra atividade remunerada. Isso tem alguma interferência no direito dele à aposentadoria pelo Fundo Rural? Sim, tem sim. Ele não vai conseguir essa aposentadoria. Ele vai conseguir somente a sua aposentadoria pela atividade, digamos, urbana, né? Ele não vai conseguir somar este período rural, né? Aí, por exemplo, se ele saiu deste período urbano e está só no rural, ele vai conseguir. Mas quando tiver os dois juntos, que é o que a gente chama de atividade concomitante, isso, o urbano acaba excluindo o rural. Porque ele passa a ter outra fonte de renda, né? Sim, eu entendi. Agora, para quem está no campo, né, e quer garantir a sua aposentadoria com segurança, que vai chegar na idade certa, que vai chegar na época certa, vai estar ali, né, o resultado de uma vida toda de trabalho. Qual é que é o passo a passo que a doutora recomenda para o produtor que não se preparou, que não está muito ligado, por assim dizer, na sua aposentadoria? O que ele pode fazer já hoje, a partir de hoje? Então, a partir de hoje, eu aconselho a dar uma analisada na questão de se tem empregados ou não. Se ele tem empregados, então, ele já deixa de ser esse segurado especial e precisa ver uma outra forma de contribuição, que não o talão, né? A questão do tamanho da propriedade e da produção também é outro fator que vai excluir ele, né? Tirando essa situação, começar a organizar bem os documentos, guardar as suas pastas. Hoje, graças a Deus, o sistema já está bem informatizado, então é mais fácil você tirar um relatório da Receita estadual desde quando é produtor. Isso facilita bastante. Mas o pessoal mais antigo, a gente já sente essa dificuldade. Então, guarde os documentos que comprovem a sua atividade. Até daqui a pouco, a compra de um produto, né, que você vai tirar uma nota, você comprou um trator, ou você comprou sementes,
tudo isso também já colabora aí para a sua questão da sua aposentadoria. Doutora Aline, hoje, assim, no escritório, né, o produtor procura mais o advogado para fazer o que com relação à sua previdência, com relação à sua aposentadoria? O produtor entra pela porta pedindo o que mais? A grande maioria entra solicitando a questão de aposentadoria mesmo, né? E a grande maioria também é quando já tem a negativa do órgão, né? Que é o INSS. Então, por isso que a gente fala o quanto é importante pegar essas informações de forma antecipada do seu pedido, para que não ocorra aí nenhuma interferência na concessão do benefício, para que traga todas essas informações de forma clara para quando realizar o pedido. Sim. E já tem essa negativa porque por várias vezes ou por vezes tentou pegar lá no Gov sozinho, no meu INSS sozinho, aí depois chegou na hora, se trancou ou não? Porque como é que... É exatamente isso, assim. E assim, também é bem importante que agora, desde 2019, a gente teve uma reforma da Previdência Social que trouxe várias alterações, né? Então, o que precisa ver? Como a gente teve várias alterações, existem vários tipos de benefício. Então, daqui a pouco a pessoa acha, eu estou completando a idade, vou pedir esse aqui. Mas um outro tipo de benefício, ficando um pouquinho mais de tempo na Previdência, pode trazer um valor melhor. Então, por isso, assim, é bem importante visualizar isso, porque depois a gente não tem, né, o advogado não tem muito como trabalhar pedindo essas alterações, né? Porque aí seriam só expectativas, né? Então a gente precisa trabalhar com os fatos até o ato da aposentadoria. Depois que fez o primeiro saque do valor, né, se confirmou ali o direito da aposentadoria e a gente não tem muito como modificar. Olha aí, ó. Outro cuidado necessário. Sim. E com relação a outros benefícios que a Previdência oferece, ela também se estende ao produtor, né? A gente tem visto na mídia aí uma discussão bem expressiva com relação ao BPC, com relação ao LOAS, né? Como é que está essa questão aí para o produtor? O pessoal acaba, vamos dizer assim, se apertando na aposentadoria e recorrendo ali ao BPC. Como é que se estende também ao produtor? Pinta para nós o cenário dessa situação em especial, quando é negado, né, o benefício. Isso. Aí, esses benefícios, eles são benefícios assistenciais para quem não tem renda. Então, daqui a pouco, o produtor vai ser muito difícil ele se enquadrar porque ele tem uma propriedade, né? Então, ele não se enquadraria ali a solicitar este benefício. Agora, se ele não tem a propriedade, né, estava ali trabalhando como parceiro, né, alguma outra situação, daqui a pouco ele pode sim vir a solicitar este benefício que é específico para pessoas de baixa renda. Tanto é que a renda a ser considerada é 1/4 de salário mínimo por pessoa, né? Então, aí a idade passa a ser 65 anos, ou aí em caso de alguma incapacidade laboral por duração superior a 2 anos. Mas dificilmente o produtor vai se enquadrar, né, aquele que tem a propriedade, nesses benefícios. Tirando isso, que tu havia perguntado ali, tem direito a todos os outros benefícios, assim, de uma forma geral, assim. Sim. Deixa pensão, né? Pode solicitar um auxílio-doença, caso venha acontecer alguma coisa, uma aposentadoria por invalidez, né? Todas essas situações estão ali dentro. Eu entendi. Agora, se a doutora pudesse, assim, dar somente um conselho para o produtor rural evitar chegar na idade avançada ali e, na hora de receber a sua tão sonhada e tão almejada e tão merecida aposentadoria, ter negado, qual seria esse conselho para o produtor que ainda não se aposentou e que ainda tem alguns anos aí para trabalhar? Somente o certeiro, qual seria? Fazer o planejamento previdenciário. Buscar informações para ver se você realmente está enquadrado aí como segurado especial e essa contribuição da sua nota de produtor vai lhe servir para a sua aposentadoria. Porque aí você tem tempo de se organizar. Muito bem, doutora Aline. Então, a gente lembrando, né, que esse aqui é o Pod Campo, o podcast para o agro. Todo homem do campo, toda mulher do campo tem que acompanhar
o Podcampo, acompanhar os recortes do Podcampo, porque realmente a gente procura trazer aí convidados importantes e interessantes que realmente agreguem conhecimento para o produtor. E lembrando, né, que esse Podcampo, ele tem aí o patrocínio da Estara Pioneira. Estara Pioneira trazendo sempre novidades em maquinários para o homem do campo. Então, doutora Aline, já estamos nos encaminhando aí para a parte final dessa edição do Podcampo, né? Então, qual é que é o seu recado final? Deixa recado aí para os produtores, deixa recado aí para os segurados do INSS. As últimas palavras aí no nosso podcast está com a doutora, então, a câmera e também o microfone. Então, Igor, quero agradecer a possibilidade de estar falando um pouquinho aqui no podcast, trazendo essas informações para os nossos produtores e produtoras, né? As mulheres também se enquadram aqui nesse direito a essa aposentadoria do segurado especial e relatar um pouquinho da importância de se cuidar a sua aposentadoria, de fazer um planejamento, né? Ou apenas cuidar a sua aposentadoria, porque aí é o futuro, é quando a gente mais precisa e a gente precisa estar com isso organizado. Porque é muito ruim você verificar lá quando você está com uma idade avançada que você não completou os requisitos ou que você não vai conseguir a sua aposentadoria. Então, quero deixar esse recado, né, para o pessoal ir em busca de informações para fazer aí esse planejamento do futuro, que é a aposentadoria, que é algo tão importante na vida de todos nós. Obrigado, então, doutora Aline. Este foi o Podcampo aí, né, o podcast para o agro. Doutora Aline, então, quem quiser conhecer mais aí o trabalho, né, pode aí procurar a doutora nas redes sociais, no @AlineDanelonADV, né? E também não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Mídia Campo Marketing, né, lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Fica aí o nosso agradecimento para você que acompanhou esse podcast do início ao fim. Fica aí o nosso agradecimento para a doutora Aline Danelon de ter se colocado à disposição para trazer para nós essas informações aí tão relevantes, né? Agradecemos a todos, deixamos nosso abraço e incentivo para poder acessar as nossas redes sociais e até o próximo Podcampo, podcast para o agro.